Muito bem, começamos então nossa plenária de encerramento do terceiro Congresso Internacional Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, realizado nos dias 8 e 9 de maio do ano 2025, aqui na Universidade da Amazônia, em Belém do Pará, norte do Brasil. Queria, primeiramente, cumprimentar todos os presentes que estão no auditório da UNAMA e também cumprimentar os meus colegas de mesa que estão aqui ao meu lado esquerdo, o doutor Pedro Azaradel e o doutor Roberto Scherfan. Tem também a palestra prevista para o professor doutor Clóvis Malcher-Filho, que ainda não chegou. Caso ele chegue, nós daremos também a palavra a ele. Eu me chamo Fábio Veiga, e venho de Portugal, sou brasileiro, estou lá há mais de 15 anos no Centro de Espanha e Portugal, e faço vários projetos internacionais em universidades brasileiras, latino-americanas e europeias, e pelo terceiro ano estou aqui na cidade de Belém. Tenho uma grata alegria de estar presente, de conhecer um pouquinho mais da cultura do Norte e também conhecer um pouco mais o que é essa grandeza da Amazônia brasileira. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vou passar a palavra, então, ao doutor Roberto Scherfan, que é sócio fundador da Scherfan Advocacia, também é advogado, atuante com ênfase em processo civil, contencioso, recuperação judicial e direito empresarial. O tema que o doutor Scherfan escolheu se chama Advocacia Empresarial e a COP30. Bem-vindo, doutor Scherfan, tem a palavra, 20 minutos. Obrigado, boa noite, desde logo só. Saúde, doutor. Professor Clóvis, por favor, sobre aqui. Já vou aproveitando o nome do doutor Clóvis, saúde a todos aqui, já que o doutor Clóvis aqui ele, além de ser um advogado de renome, professor de renome, tive a honra de ser estagiário dele. Não vou lhe entregar a idade, tá? Mas eu já tenho 26 anos de formado, então dá para calcular um pouco. Já que, inclusive, me formei aqui na UNAMA. É com muita honra que volto aqui à minha casa, a casa onde eu me formei. Já nasci aqui em 94. Então, é muito prazer que eu me encontro aqui, tá? Bem, tinha uns slides aqui para passar, mas basicamente... Tá passando? Não, então, ok. Mas, basicamente, eu vim trazer para vocês uma visão do direito empresarial. Eu não sou professor, eu sou advogado, né? Sou advogado atuante. Então, eu lido com empresas no dia a dia. E a visão que nós temos de ter como advogado atuante, daqueles que queiram seguir esta profissão, é de, justamente, correlação do direito ambiental com o direito empresarial. É quase que impossível hoje nós fugirmos do tema em todas as áreas do direito. Mas, assim, como a gente vai ter esse tempo? Como a gente tem essa correlação saudável? É simples. A despeito de nós termos, na minha visão, tá, gente? Não é tão simples, mas na minha visão, eu entendo como simples. A despeito de nós termos um número enorme de normas, né? De regulamentos que versam sobre o direito ambiental, nós temos que ter, acima de tudo, um bom senso. Quando nós agimos com bom senso, tá, nós conseguimos fazer uma correlação de todos os ramos do direito e, mais precisamente, com o cliente que relaciona, que o advogado se relaciona com o cliente, fazer com que ele entenda que a sustentabilidade ela não é um fenômeno somente impositivo, mas é um fenômeno que pode trazer para ele um lucro, também um lucro. E a gente, para fazer a sustentabilidade, não precisamos ter, né, uma área grande para vender crédito de carbono. Não, são pequenas coisas. Daí porque, né, o direito empresarial e a sustentabilidade, ela traz essa pegada de correlação com o dia a dia da empresa. Olha, nós sabemos, né, que a Lei 6.404, por exemplo, ela dita aos administradores o dever de lealdade, o dever de diligência, né? A 6.404, a Lei de Sociedades Anônimas, ela, quando fala isso, dever de lealdade, dever de diligência, ela correlaciona o dirigente
da sociedade anônima a ele ser dirigente na ação dele, sob pena de ser responsabilizado sobre aquilo. Então, nós temos a imposição da legislação e nós temos a ação. Com isso, ele tem que encontrar o bom senso na ação dele. Vou dar um exemplo prático do escritório. Não quero puxar sardinha, mas eu tenho que falar. No escritório, nós temos placas fotovoltaicas. Tá? E de 2023 para cá, eu fiz um apanhado. O escritório, ele economizou em crédito de carbono quase 120 toneladas de crédito de carbono. Ele conseguiu produzir como se eu tivesse plantado 6 árvores, tá? De grande porte, ou o equivalente a 4.000 quilômetros de carro rodado a combustão, a economia. Então, veja, eu estou no centro da cidade, eu fico na Rua Barbosa, no centro da cidade, e eu, como dirigente, eu tive a lealdade comigo mesmo e com o meu ambiente, e com meus clientes. Tá? Eu consegui fazer com que, no meu pequeno espaço, essa economia que me trouxe uma economia, eu devolvesse ao meu ambiente. Então, não é doloroso assim. É só você aplicar as boas práticas. No fim, você sai ganhando. E por quê? Se você não fizer isso, você tem as penalidades. Né? As penalidades que a lei fala, elas realmente são penalidades duras. Né? Aí nós vamos um pouco para o artigo 158 da 6.404, que é a responsabilidade, e sem esquecer que, lógico, a 6.404, que é a nossa lei de sociedades anônimas, ela aplica subsidiariamente a todas as demais sociedades personificadas ou não personificadas aos mandatários. Então, o que eles não conseguirem cumprir desse dever de diligência nas empresas, eles podem passar esse passivo ambiental para a empresa. A partir do momento que o advogado está lá e observa isso, ele tem que, como dever, orientar o cliente de forma que aquilo lá ele pode se transformar também em algo sustentável e que dê para ele, tá, um retorno. Eu, inclusive, pensando nisso, presidente, eu até sugeri ao Dr. Jefferson Bacelar uma carta a Belém. Nessa carta a Belém, onde eu até coloquei para ele como modelo, eu coloquei vários pontos em que nós aqui poderíamos ter a audácia de fazer isso. Não sou nem medo do Instituto, mas eu tive essa audácia de mandar para ele. E que a gente fala justamente de uma cartilha de governança às empresas. Nós temos que assumir, nós estamos na COP30, nós estamos na Amazônia, eu acredito que os juristas da Amazônia devem assumir um papel preponderante nisso, tá? E demonstrar que a nossa ação é propositiva. Então, eu sugeri para ele, dentre vários tópicos que eu coloquei lá, o mais interessante que eu achei legal é essa cartilha de governança. Por quê? Nós temos as leis, os advogados se aplicam as leis, mas e os empresários? Eles veem aquilo com bons olhos? Será que eles estão entendendo que aquilo é um sacrifício ou é algo bom? Então, essa cartilha de governança, essa ideia, é justamente para passar para eles essa ideia de que a gente precisa mudar a chave dentro da nossa cabeça, das ações das empresas. Cabe para mim um advogado, ele auxiliar o seu cliente nisso. Eu tinha muita coisa para falar, mas aqui é longo, né? Então, assim, eu só queria também deixar claro aqui, né, a gente não esquecer que o direito brasileiro ele está não somente hoje muito avançado, mas eu acredito que ele está ao ponto de já assumir a normativa da União Europeia. Eu acho que o professor Rodrigo vai falar sobre isso, né? Porque os nossos julgamentos aqui da STJ, né, mais precisamente, o julgamento, né, que criou o princípio da precaução, é o 883-656, do ministro Edson Benjamin, que depois criou a súmula 618, né, que fala o seguinte: é aplicável o princípio da precaução para inverter o ônus da prova em ações que disputam potencial do dano ambiental. Ele é o início, ele é o nosso colorário, de
justamente receber essas normas internacionais. O Brasil não está inscrito, entre aspas, né, professor? Entre aspas, porque, na verdade, nós estamos num mundo ainda globalizado e vai ser, porque vamos continuar fazendo negócio de forma... o negócio é internacional, então não tem como nós aqui em Belém não entendermos, ou em qualquer lugar do Brasil, que essas empresas de fora elas vão puxar de nós essas exigências ambientais. Não tem como nós fugirmos disso. Então, se nós entendermos que a gente precisa alinhar, já tem a lei, nós temos as resoluções, nós temos as várias legislações estaduais, legislação federal. Então, se nós entendermos que já temos isso, que nós vamos ter também a pressão econômica, se o empresário não entender e focalizar, e se ele não partir para isso, ele vai perder dinheiro, não somente deixando de fazer negócio, como também perdendo dinheiro dentro do sistema dele, aí realmente ele está deixando de lado o futuro. Tá? Para finalizar, eu queria só eu escrevi como final aqui. O Pará não pode ser apenas um palco da COP30. Deve ser protagonista na formação de um novo padrão de governança empresarial amazônico, de inovação e responsabilidade climática. Por tudo isso, concluo que o direito empresarial moderno não se contenta mais com a neutralidade diante do meio ambiente. A omissão custa caro, a inércia compromete, a diligência é dever. Na nova economia, a sustentabilidade deixou de ser diferencial, tornou-se o mínimo de permanência no mercado. Em dupla natura. É isso. Muitíssimo obrigado, doutor Roberto Fachan, por sua exposição muito clara e objetiva. Com certeza os alunos e os nossos ouvintes puderam se beneficiar dos seus conhecimentos. Muito obrigado. Vamos passar agora para o nosso próximo orador, que é o professor que está aqui à minha direita, o doutor Clóvis Malcher Filho. Me lembro do ano passado, eu acho, eu não lembro, aqui no Conissato. E o doutor Malcher Filho também deu uma grande palestra, então é uma alegria agora, dessa vez, estar aqui como moderador da mesa. Doutor Clóvis Malcher Filho é advogado militante, sócio da Gama Malcher Advocacia, professor e concursado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, e escolheu um tema também muito importante para a atualidade, chamado A Importância da COP30 na Amazônia. Passo a palavra, então, para o doutor Malcher, em 20 minutos. Obrigado, professor. Eu trouxe uma palestra pronta aqui para vocês, para passar alguns slides interessantes, mas não vai ser possível. Tá? Então, a gente vai ter que conversar aqui, sem os slides. Deu uma palestra? Claro, não tem problema. Vejam bem, nós estamos vivendo aqui, tão próximo da nossa COP30. Né? Já há um ano, eu venho falando sobre a COP30, não só aqui no Brasil, como no mundo afora, também no exterior. E isso está chamando a atenção do mundo. Chamando a atenção do mundo da Amazônia, chamando a atenção do mundo do Pará, chamando a atenção do mundo para Belém do Pará, que é a nossa cidade. Mas existe muita fantasia em torno dos temas que serão abordados aqui. Muitas pessoas que não conhecem a Amazônia, nunca vieram na Amazônia, que não conhecem Belém, que não conhecem o Pará, estão falando muito sobre a COP30, seja na Amazônia, em razão da Amazônia, e efetivamente, muitas vezes não conhecem. E me chama a atenção, em relação à COP30, em primeiro lugar, duas perguntas que eu sempre faço. Em relação ao nosso país, eu pergunto que federalismo é esse? Em relação ao nosso Estado, que autoestima é essa? Vejam, nós passamos, desde o momento em que foi anunciada a COP30 em Belém do Pará, até o mês passado, uma campanha nacional para que a COP30 não fosse em Belém do Pará. Uma campanha coordenada pelos grandes jornais do país, com editoriais do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Globo, etc., querendo tirar a COP30 daqui.
Quando viram que não poderiam tirar toda a COP30 daqui, quiseram tirar pelo menos uma parte da COP30 daqui, seria um encontro dos líderes mundiais. Então, que federação é essa? Que país federado é esse, aonde os estados se voltaram contra o estado do Pará, alegando que nós não tínhamos condições de fazer um evento internacional aqui. Isso realmente me deixou muito triste, porque eu acho que se nós somos uma federação, se nós somos vários estados lutando por um país único, e nós lutamos por isso, o paraense lutou, o paraense prestigiou a Copa do Mundo aqui, prestigiou todos os eventos internacionais, inclusive esses que nós não fomos objeto, não fomos palco, mas não tivemos essa reciprocidade. Isso realmente é uma coisa que nós temos que repensar, a Federação Brasileira. Em segundo lugar, e mais triste ainda, com a autoestima do povo brasileiro, do povo paraense. Muitos paraenses falando mal do Pará, falando mal de Belém, dizendo que a Copa não podia ser aqui, que a gente não tem estrutura, que a gente não tem nada. Gente, o Pará não é a terra que já teve, como se fala por aqui. Se nós não defendermos o nosso estado, a nossa cidade, quem é que vai nos defender? Ninguém. Então, a COP30 vai ser aqui, toda a COP30 vai ser aqui. Ela foi dividida, nós sabemos disso. Ela vai iniciar antes com o encontro dos líderes e depois com a COP em si. Mas, de alguma forma, ela vai ser aqui contra tudo e contra todos. Porque a Amazônia merece isso. Agora, quando se fala em COP30, normalmente se fala nos aspectos ambientais, climáticos, etc., envolvendo a Amazônia. Alguns dizem até que a Amazônia é a maior floresta do mundo. Não é a maior floresta do mundo. É a taiga que é a maior floresta do mundo. A Amazônia é a maior floresta tropical, que é outra coisa. Mas quem conhece a Amazônia? Quais são as riquezas que tem a Amazônia? O que vão fazer com a Amazônia? Nós sabemos aqui, tivemos aqui a Portlândia, tivemos alguns projetos internacionais como o Jari, que se dizia dos Estados Unidos que a Amazônia é para eles. Algumas pessoas defendem a internacionalização da Amazônia contra a autonomia do Estado brasileiro. O que vão querer para a Amazônia? Vamos ficar aqui assistindo ou nós vamos aqui defender a Amazônia como nós? Veja, qual é o objetivo da COP30? É discutir a questão climática. E, obviamente, junto com a questão climática, vem a questão ambiental, que estão altamente interligadas. Mas, para discutir tanto questão climática como questão ambiental na Amazônia, a primeira coisa que nós teremos que saber é qual vai ser o destino da nossa Amazônia. Alguns defendem no exterior a internacionalização da Amazônia. É o pulmão do mundo. Ela não deve ser só do Brasil, só dos estados amazônicos, ela deve ser do mundo, deve ser cuidada pelo mundo. Outros defendem o fechamento da Amazônia. A Amazônia é o seguinte, a partir de amanhã, nada poderá ser tirado da Amazônia. Não pode tirar minério, não pode tirar madeira, não pode tirar nada. Porque a Amazônia tem que ficar intocada para que o mundo possa respirar. Não pode tirar o que nós temos de melhor. Não pode tirar porque essa defesa, no meu sentido equivocada e radical, vai ter que ter uma solução. Primeiro, quem não conhece direito ambiental, não é o nosso caso de todos aqui, e desconhece a sustentabilidade, não sabe que nós podemos continuar tirando as riquezas da Amazônia de forma sustentável. Então, não há necessidade de fechar as portas da Amazônia para que tudo que esteja aqui seja preservado, através de projetos de manejo sustentável, de exploração mineral sustentável, de todos os projetos que possam ser sustentáveis, nós podemos continuar tirando as riquezas da Amazônia em prol dos amazônicos, sem que isso venha a prejudicar a questão ambiental e muito menos a questão climática. Por outro lado, quando há essa defesa radical, se pergunta qual vai ser a indenização que se vai pagar para as empresas que estão explorando a Amazônia
e para os estados da Amazônia. Qual vai ser, como nós vamos calcular os lucros cessantes do fechamento da Amazônia? E aí todo mundo pula fora, né? Porque se você for amanhã fechar a Vale, você vai ter que indenizar a Vale, tanto pelo que ela tem, como pelos lucros cessantes, pelo que ela vai perder. E se você for fazer a mesma coisa nos estados da Amazônia, você vai ter que fazer esse cálculo, e esse cálculo estimado são de trilhões e trilhões de dólares que ninguém quer puxar do bolso para indenizar. Mas isso, com certeza absoluta, não será o que será defendido aqui. O que nós vamos defender aqui é a manutenção da Amazônia, lógico, como ela está, mas de forma sustentável. E como é que se faz isso? Através de projetos de manejo sustentável. Nós tivemos aqui, por exemplo, tínhamos aqui no estado do Pará, o estado do Pará, o estado maior exportador de madeira da América Latina. Eu era advogado de várias madeireiras. Com aquela operação Arco de Fogo, da ministra Marina Silva, 90% das madeireiras foram embora dela. A Nordisk Timber, que era a maior madeireira do mundo, do grupo Nordisk, do grupo DPLH, químico, eu era advogado dele, fechou aqui. Fechou a fábrica, hoje é um atacadão. Mercado muito bonito lá. Sequer foi embora daqui, várias empresas foram embora daqui. Por quê? Porque não se separou o joio do trigo. Tem muito madeireiro que não faz projeto de manejo sustentável? Tem. Tem muito madeireiro desonesto na Amazônia? Tem. Mas também tinha, e tem ainda, mas ainda tem, muitas empresas madeireiras sérias que exploravam a madeira de forma sustentável através de projetos de manejo sustentável que geravam riquezas, renda, emprego, etc., para o estado da Amazônia. Isso poderá continuar a ser feito. O maior importador de madeira do mundo é os Estados Unidos. Eles praticamente dizimaram a madeira deles lá. Eles precisam da madeira que está no resto do mundo. E nós ainda temos muita madeira para exportar, desde que, obviamente, o seja de forma sustentável, através de projetos de manejo sustentável. Também na área da madeira e na área minerária e outras, nós temos as concessões públicas, que são projetos que envolvem não só a forma sustentável da exploração do minério, da madeira, etc., como também o prestígio da comunidade local, das culturas locais, investimento no povo daquela área onde a concessão pública está sendo realizada. Enfim, é um negócio que interessa a todos nós, interessa aos amazônicos, interessa aos estados da Amazônia. E isso pode gerar recursos. Além disso tudo, nós temos, como o professor doutor Getúlio falou, a questão do crédito de carbono. Nós temos aqui já uma companhia paraense que explora crédito de carbono, recém-criada pelo governo Helder Barbalho. Nós temos aqui já projetos em andamento de crédito de carbono em 2 tribos indígenas que estão para ser implantados e vão gerar recursos para as tribos indígenas. Nós temos projetos privados de crédito de carbono em todo o estado do Pará, em toda a Amazônia. Isso é o futuro, é o futuro. Qual é a grande dificuldade do crédito de carbono? É você mensurar a quantidade de crédito de carbono que você está, digamos assim, economizando e dar um valor para isso. Tá? Tem 2 empresas internacionais, 2 grupos internacionais que fazem isso. É um custo altíssimo para fazer, mas é interessante fazer. Mas isso tudo é um mercado. E o mercado tem que acreditar. Quem aqui já comprou crédito de carbono? Já pode ter comprado sem saber. Hoje em dia, quando você compra uma passagem aérea, às vezes embutem lá no valor da passagem crédito de carbono. E por aí vai. Então, vejam bem, tudo nos leva a crer que nós vamos mostrar para o mundo que a Amazônia é o que ela é. E pouca gente conhece. Pouca gente no Brasil conhece. Vou contar uma história para vocês interessante. Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, eu fui
em São Paulo, com uma das maiores, eu não vou citar o nome, obviamente, um dos maiores juristas desse país, tá? Onde eu fui obter um parecer, e voltaria 15 dias depois para pagar o parecer, né? E ele olhou para mim e disse assim: Malcher, você me faz um favor? Lógico, pessoa, me diga o que você quer. Pensei que ele ia pedir açaí, pato no cupim, maniçoba, alguma coisa, né? E ele se virou para mim e disse: olha, é o seguinte, a minha filha está me perturbando para comprar um toca-disco cassete para cá. E aqui na Santa Efigênia está muito caro. Você compraria, dava um pulo em Manaus e compraria para mim? Olha, pessoal, está mais caro eu ir em Manaus pela Vale para comprar esse toca-disco do que o próprio toca-disco. A pessoa não sabia que de Belém a Manaus era 2 horas de avião. Né? Então, tem pessoas que não conhecem ainda o Brasil. E hoje já conhecem mais, com a internet conhecem mais, mas as pessoas não conhecem a Amazônia, não sabem o que é a Amazônia. Era comum antigamente, quando tinha um processo judicial eletrônico, nós fazíamos audiência no interior. Eu advogava bancos. Nos bancos, normalmente, tem agências no interior do estado do Pará, etc. E, às vezes, na véspera de uma audiência, um colega lá de São Paulo me ligava: Malcher, tem uma audiência amanhã em Juruti. Eu queria que tu fosse lá. Eu digo: não tem problema, freta um avião. Porque de hoje para amanhã eu não chego em Juruti. Mesmo se eu for de avião já para Santarém, eu vou levar 14 horas de barco para chegar em Juruti. Nunca mais como? Essa é a Amazônia. Né? Você atravessa a Amazônia como se estivesse atravessando a Europa inteira. O estado do Pará, só o estado do Pará, o território do estado do Pará é maior do que vários países europeus. Vários países europeus. As pessoas pensam que aqui na Amazônia nós não temos as cidades que nós temos. É muito comum você estar em congressos no exterior e as pessoas perguntarem: mas tem isso lá na Amazônia? Tem, né, tecnologia, tem internet, tem tudo. Gente, a Amazônia, hoje em dia, tem estados ricos, tem cidades muito boas, como Belém, Manaus, etc. E tem tudo. Tem tudo. Então, o que eu espero dessa COP30 é que as pessoas venham na Amazônia, conheçam a Amazônia, saibam o que é a Amazônia, sintam o calor que nós sentimos. Né? Há uma semana atrás, um amigo meu me ligou e me disse que ia para Macapá, aqui no Amapá, pediu uma indicação de hotel, eu indiquei um hotel. Ele me disse: me diz aqui uma coisa, é verdade que lá tem um estado que é chamado de Zerão? É, porque o estado de Zerão é no Marco Zero, e de um lado do campo é no hemisfério norte, do outro lado do campo é no hemisfério sul. Isso é uma riqueza enorme. Tá? Então, o que eu espero realmente da COP30 é que a gente discuta a questão climática, que é muito importante, a gente discuta a questão ambiental ligada à questão climática, que estão juridicamente ligadas, mas que as pessoas conheçam a Amazônia para a gente poder, em conjunto, não só os amazônicos, os brasileiros, mas o mundo inteiro, preservar a Amazônia através de projetos de preservação sustentáveis e que a gente possa, a partir daí, conseguir ganhar um pouco mais para o nosso povo, trazer melhores condições para o nosso povo, para que a gente possa habitar a Amazônia não só de forma sustentável e economicamente, mas também e efetivamente de uma forma que o povo possa ter alguma consequência boa em prol. Além disso, só para terminar, nós temos uma outra questão aqui muito interessante, que é a economia das nossas riquezas, principalmente a bioeconomia. Né? Eu, há muitos anos atrás, fui procurador-geral da Universidade Federal do Pará e eu participei de um projeto pioneiro do Brasil. Nós criamos aqui a Universidade Federal do Pará e o Polo Rio, que é uma fundação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a Extracta da Amazônia Limitada. Então, nós temos no campus da Universidade Federal do Pará 1.000 metros quadrados, onde plantas medicinais da Amazônia
são coletadas, são plantadas, e, obviamente, além desses 1.000 metros quadrados, outras áreas que já existem, e dessas plantas medicinais estão extraindo remédios, anti-inflamatórios, antibióticos, e a Universidade Federal do Pará tem royalties de 20% sobre tudo o que de lá sai. Então, vejam, são exemplos práticos de que nós podemos explorar a Amazônia de forma sustentável com a participação da sociedade local. Esse projeto proporcionou à Universidade Federal do Pará pesquisas interessantíssimas, valiosíssimas na área da medicina. É dinheiro que vem para o Pará, é dinheiro que vem para a pesquisa. E nós já temos aqui 2 antibióticos de sucesso internacional e já deverão ser comercializados dentro de alguns anos. Então, que mais extractas da Amazônia venham para cá e que nós, aqui da Amazônia, façamos uma grande COP30 para que a gente possa usufruir das boas consequências desse evento internacional. Muito obrigado. Obrigado, professor Mosher Filho. Excelente, muito bom saber em persona, né, com uma perspectiva aqui do Pará, e tenho certeza que é importante também os nossos ouvintes que estão fora do estado, até mesmo fora do Brasil, ter essa percepção que vocês esperam da COP30. Muito bem, então agora vamos passar para o nosso próximo palestrante, o professor doutor Pedro Turvelo Saavedra Abzaradel, meu grande amigo, colega, há mais de 10 anos, somos companheiros de atividades acadêmicas pelo Brasil, pela Europa. Ele tem feito pesquisas na França, na Universidade de Sorbonne, nos anos 2017, 2018, lembro bem quais foram os anos, e nós estivemos juntos também em Portugal, em alguns momentos de atividades acadêmicas e também não só acadêmicas, né? Atividades vitivinícolas, que é muito importante também para a nossa reflexão. Né? Um grande apreciador de vinho, o professor Pedro, e também estivemos juntos aqui na Amazônia Brasileira, foi o meu primeiro congresso que eu participei no Brasil, no ano 2015, em Porto Velho, e ele foi, a partir desse ano, 2015, que no Iberojur faz 10 anos agora, 2015, 2025, foi então o primeiro ano do Iberojur, está aqui no 10º ano do Iberojur, para vocês verem que a amizade e a competência caminham juntos, né? Não só pela amizade dele, como uma grande pessoa, mas também como um grande professor e pesquisador do direito ambiental que ele é. Então, passo a apresentá-lo, ele é professor doutor de Direito Ambiental, né, e coordenador do programa Stricto Sensu, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né, no Rio de Janeiro. É doutor em Direito Constitucional pela mesma universidade e pós-doutor em Direito pela Université Paris 1, Sorbonne de Paris. E, além de ter escrito vários livros na área de direito ambiental, direito florestal, muito ligado ao tema do ambiente, floresta, indígena também, temas ligados às questões aqui muito brasileiras e com uma produção acadêmica muito forte. Acho que o PTGD aqui da UNAMA fez muito bem em escolher para ser um dos oradores para fechar esse congresso, junto com essa mesa, né? Queria dar as boas-vindas hoje ao professor Pedro Svaradel por estar aqui conosco e dizer que é uma alegria para mim, Pedro, estar com você. Sempre uma honra estar ao seu lado aí. Muito bem-vindo. O tema, vamos falar do tema, né? Antes que eu esqueça. O tema escolhido pelo professor Pedro é Panorama Legislativo 2024, Clima e Meio Ambiente. Fábio, poxa, você é um amigo, você realmente achou minha bola. Agora eu fiquei com uma responsabilidade enorme. Queria dizer que a recíproca é verdadeira, também muito contente e feliz de estar aqui com você. Queria fazer esse agradecimento a você, também ao UNAMA, né? Figura do professor Frederico, que foi com quem eu conversei, né? Antes da minha vinda para cá. Agradecer a presença de todas e todos que estão presentes aqui embaixo. Inclusive, tem que atualizar meu lado, que essa coordenação aí, ela já praticamente acabou, né? Tudo tem fim, inclusive as coordenações, o que é ótimo, né? Tivemos dor de cabeça. E ficou um período muito importante, né? A gente está num processo de fusão dos programas que está sendo concluído agora, né? E aí o programa que eu estou
eu coordenava, vamos dizer assim, né, efetuando o papel, mas vai desaparecer o programa, vai dar origem a um programa mais robusto, né, que eu acho que vai possibilitar outras frentes, né? Vou tentar meter o tempo aqui. Eu posso descer? Tem aquele microfone? Tá ali? Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou botar o cronômetro aqui para não estourar o tempo que a gente acordou. Eu sei que vocês já estão, né, no dia inteiro no evento, daqui a pouco vocês querem ir para casa, é justo. Vamos lá. Bom, esse panorama, na verdade, é fruto de uma pesquisa que eu venho fazendo e apresentando periodicamente para um observatório que é uma iniciativa... Como é que passa aqui? Às vezes a gente não jogar. Às vezes é o problema do usuário mesmo. Ah, agora foi, viu? Então, esse panorama ele é uma iniciativa de um observatório de políticas públicas ambientais, é um observatório espanhol, as publicações ficam disponíveis na imprensa espanhola, na internet, e eu, desde o ano passado, faço o panorama das novidades legislativas do Brasil, com um contexto, obviamente, nos fatos que marcam o ano, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre 2024, porque é o artigo que eu acabei de entregar e que vai ser publicado em breve lá no Observatório das Políticas Públicas Ambientais. Essa introdução, porque eu comecei a fazer o panorama em 2023 e a gente vinha de um contexto de uma série de retrocessos ambientais, né, sem maiores aprofundamentos necessários, acho que era de conhecimento de todos. A gente teve um desmonte das políticas públicas ambientais, a redução drástica do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, das autarquias, IBAMA, Instituto Chico Mendes, isso para ficar só nos fatos menos polêmicos, né? E para não entrar na questão de passar boiada e outras coisas que aconteceram naquela época da pandemia, né? Inclusive, o Fábio e eu fizemos um evento na pandemia de Covid, né? E a maior prova de que esse evento foi na pandemia é que numa das sessões eu estava doente com a Covid. E mal aguentava ficar no evento, né? A sorte que era virtual, né? A gente teve, enfim, uma série de questões e uma consequência disso foi o surgimento, né, ou o florescer de uma pauta verde no Supremo. O Supremo passou a adotar um ativismo, né, maior, controlando algumas situações que estavam claramente exorbitando da legalidade e principalmente da constitucionalidade. Exemplo, o Supremo mudou o entendimento sobre resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e passou a julgar algumas delas inconstitucionais, coisa que até então não fazia. Mas, enfim, não vai dar tempo de aprofundar essa discussão. Então, olhando para 2023, se por um lado nós tivemos a volta de diversos colegiados que tinham sido extintos em 2019, quando falo diversos, são dezenas e dezenas, tá? E não só na área ambiental. Então, muitos foram recriados, a gente teve a reconfiguração do Ministério do Meio Ambiente para incluir a pauta climática de forma expressa, embora ele já a fizesse. Teve o surgimento do Ministério dos Povos Originários e de uma série de comitês destinados a implementar a política indigenista. E nós tivemos uma queda no desmatamento da Amazônia. Até aqui está tudo ótimo, mas não tudo são flores, né? Então, nós continuamos recebendo denúncias de violações por parte dos povos originários, da falta de consulta prévia, por exemplo. Nós tivemos uma fuga. Aqui tem aquela luzinha, deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Nós tivemos uma fuga, cadê? Nem eu sei onde está. Até aqui, ó. Uma fuga de um deslocamento do desmatamento que estava concentrado na Amazônia e o que diminuiu na Amazônia cresceu no Cerrado. E tivemos incêndios assustadores, devastadores no Pantanal. E secas históricas aqui na região amazônica. Uma estiagem histórica em 2023, que muitos achavam que dificilmente seria superada, até que foi no ano seguinte, em 2024. E isso, pessoal, é só um pequeno alerta para vocês entenderem o quão grave a situação climática é.
Né? E isso para pessoas que moram na Amazônia, eu subscrevo tudo que o nosso palestrante antes de mim falou, né? Eu conheço pouquíssimo da Amazônia, mas eu sei, pelo pouco eu sei, várias comunidades e povos tradicionais, ribeirinhos, ficaram completamente isolados na estiagem, sem ter o que comer, sem ter água para beber. Né? Bom, e aí como é que eu faço esse panorama, basicamente? Que parece fácil, mas é difícil, dá um trabalho. Viu? Fico uns vários dias pesquisando todas as leis que falam sobre meio ambiente, todos os decretos editados pela União, porque se eu fosse fazer isso em todos os estados e municípios ia ser impossível, nem com a inteligência artificial talvez fosse possível. Né? E eu priorizo os temas, eu priorizo o clima, biodiversidade, áreas protegidas. Faço essa seleção, então fica muita coisa de fora, e ainda assim, vejam, em 2023, 24 decretos e 5 leis. Em 2024, número de decretos mais ou menos igual, mas vejam só, 14 leis analisadas. E a lei é um instrumento que vincula políticas públicas mais robustas e que requerem criação de cargos, criação de orçamento, para isso precisa de lei. O decreto é mais limitado, porque não passa pelo Congresso. Então não pode autorizar nem despesa, nem criação de cargo público. Então, 2024 foi o ano mais quente da história, sem conhecimento, e já foi o primeiro acima de 1,5. Ou seja, nós já estouramos a meta, essa que é a verdade. E a outra meta, de 2 graus, é a meta do caos. 1,5 era a meta das mudanças em que nós poderíamos nos adaptar. 2 graus é a meta do caos. Se estourar isso, acabou. É game over, os adolescentes falam aí, os jovens. Né? Bom, e nós tivemos novamente estiagens e incêndios na região norte, e na região sul, uma tragédia que paralisou o estado do Rio Grande do Sul por quase 6 meses. Gerou um prejuízo de bilhões de dólares. Não foi pouca coisa, não. A ponto do Banco Mundial fazer um relatório sobre isso. E, além disso, foi marcado também em 2024 pela preparação para a COP desse ano. Aqui foram criadas uma assessoria e uma consultoria, uma secretaria extraordinárias, no âmbito do governo federal. O Brasil presidiu o G20 e nessa reunião afirmou o pacto, afirmou o compromisso do G20, afirmou-se, né? O compromisso do G20 com o Acordo de Paris, uma declaração que para o contexto foi importante. E aí a gente passa a destacar algumas leis, alguns dispositivos. Esses aqui estão bem relacionados com a questão do Rio Grande do Sul. A política de cidades resilientes, apesar de ser um decreto, tem uma orientação interessante de articular a pauta climática com pauta urbanística, com pauta ambiental, porque as tragédias não são naturais. As tragédias têm fatores humanos. Exemplo, ocupação em áreas sensíveis, propensas a desbarrancamento, deslizamento, inundação. Áreas que são de ocupação proibida por lei. Mas as pessoas vão lá e ocupam. Isso é falta de política pública habitacional adequada, por exemplo. E a lei de diretrizes para planos de adaptação às mudanças climáticas. Essa lei é muito importante, porque ela passa a exigir e dar diretrizes para que, claro, a União vai fazer o plano nacional, mas os estados façam seus planos respectivos e os municípios também. E a partir daí haja um planejamento proativo, porque só reagir depois que acontece a tragédia é complicado. É muito dinheiro que vai embora, né? Não recupera as vidas perdidas. Não recupera. Morrem pessoas, morrem animais, as pessoas perdem tudo. É produção agrícola, é casa, né? E principalmente quem que perde tudo? Na maioria das vezes são os mais pobres. Então a gente tem aqui um decreto que veio coladinho com aquele. Tem o 12.041 e o 12.040, não por acaso veio coladinho, ele trata do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. E por que veio coladinho? Para mudar o perfil do Comitê Interministerial e dar a ele atribuições de cunho executivo, de cunho de implementação.
provas disso. Foi criado um subcomitê executivo, uma Câmara de Participação Social, junto com outras de articulação interfederativa e assessoramento científico. E é esse comitê aqui que vai aprovar o Plano Nacional de Adaptação. Então, esse Comitê Interministerial do Clima, ele passa a ter uma importância enorme para a nossa pauta climática e ambiental. A gente tem que se informar, saber o que acontece lá, o que é aprovado, o que não é aprovado, etc, etc. Bom, tivemos a aguardada lei do mercado brasileiro de carbono, do mercado de emissões. Poderia falar horas com o nosso palestrante anterior disse, podia ficar aqui horas falando disso, mas vou falar em 2 minutinhos. Né? Já é uma demanda antiga. A Política Nacional de Mudança do Clima, de 2009, já previa o mercado brasileiro de emissões, porque isso já existia na época, a partir do Protocolo de Quioto. Só que o Protocolo de Quioto foi abandonado. Por quê? Porque as metas não foram atingidas. E aí mudou-se para a perspectiva das políticas públicas articuladas na contribuição nacional determinada, que não é certidão negativa de débito, como disse o nosso colega aqui, até arrancou uma risada minha. É verdade. Tem gente que acha que CND é só certidão negativa de débito. Essas pessoas estão devendo dinheiro na praça. Aqui é outra história. Né? Essa contribuição nacional determinada, né, que o Brasil fez e parece que não vai cumprir, vamos dizer assim, né? Não está com muita cara de que vai cumprir, essas contribuições devem ser ousadas. E a gente já viu aqui em outras palestras que não estão surtindo muito efeito também. Desde aquela época já se exigia um mercado aqui no Brasil, porque lá fora a gente tinha a Chicago Exchange e tinha o ETS, que é o European Trading Scheme, que é o mercado europeu. Né? Então, o nosso mercado chega aí com uns, sei lá, uns 15 anos de atraso, né? Mas chegou. Né? E ele chega estruturadinho, com governança, diretrizes pelo Comitê Interministerial do Clima, com o órgão gestor, registro central, com os valores fungíveis, negociáveis, a cota brasileira de emissões e os certificados de redução e remoção verificada. Então, juridicamente, nós podemos dizer hoje que temos um mercado, e essa lei é de dezembro de 2024. Ela saiu no finalzinho. Quase não entra nessa retrospectiva que vai fazer. Né? Mas hoje, então, e aí qual o problema? É que as etapas para a implementação do mercado de carbono no Brasil, pela própria lei, são etapas que levam anos. E a gente está atrasado já. E sem falar que a gente tem urgência em reverter a questão climática. Então a gente tem que pressionar, e articular e cobrar que esse mercado saia do papel o quanto antes. E não daqui a 6 anos, daqui a 8 anos. Em relação a áreas protegidas, a gente tem um foco na região norte do Brasil. Esse foco é parecido com o 2023. Isso é parte da estratégia para conter o desmatamento na Amazônia. E de positivo, né? E aí, consequência disso, várias emissões decorrentes de desmatamento acabaram se deslocando para outros biomas. No Cerrado, por exemplo, que é mais castigado, bem mais do que a Amazônia. E pouca gente fala do Cerrado, né? Mas é um bioma importantíssimo também. Bom, o lado positivo aqui é que a gente teve o surgimento de unidades de conservação de uso sustentável. Porque, como alguém disse também aqui, quando criam as coisas, acham que não tem ninguém. E aí criam aquelas unidades onde não pode fazer nada. Só que ali tem povo tradicional, ali tem povo indígena, ali tem povo ribeirinho. Você não pode tocar aquelas pessoas para fora. Por 2 razões. Primeiro, porque elas estão ali sem fazer mal nenhum para o meio ambiente, na maioria das vezes. E segundo, porque são elas as guardiãs históricas daquele espaço. As pessoas que vão ajudar a defender, a olhar. Que a gente não tem fiscal suficiente. A gente precisa delas. Os guardiões da floresta. Precisa deles e delas. Terras indígenas. Aqui a gente tem uma coisa mais espalhada, né? Então teve na Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Santa Catarina. Foram 5.
mais ou menos na média de 2023, ok? Por outro lado, a gente tem a discussão do marco temporal que não terminou. Se achava que tinha acabado, que o Supremo teve um tema de repercussão geral, salvo engano, 1031, e disse que o direito originário dos povos indígenas não podia ser limitado por marco temporal, mas ainda assim a discussão subsiste e agora tem uma comissão, com a participação do próprio Supremo, que para mim é um pouco contraditório, para fazer um outro projeto de lei e que vai tentar, de certa forma, trazer de volta o marco temporal, que o próprio Supremo disse que não se aplicava. Mas, enfim, isso é Brasil, né? E quem somos nós, né? Então, causa certa estranheza, mas é o que está acontecendo. Eu também não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado. Só para reportar isso para vocês. Em relação a florestas, nós tivemos também coisas interessantes, principalmente na Lei de Gestão de Florestas Públicas. A mudança do regulamento, não só para atualizar, mas para tornar esse regulamento mais estratégico. Por quê? A grande questão é, nós já temos muitas áreas públicas, e quando tem área pública bem cuidada, ali o desmatamento geralmente não é ilegal. Quando ele acontece, é o desmatamento via concessão. Então, outra coisa, essa lei dá prioridade de destinação para os povos indígenas e povos tradicionais. Então, prioridade, quem já está na terra pública com floresta. E depois, concessão florestal, que é uma estratégia boa. Onde eu tenho produção legal, eu vou ter alguém cuidando daquilo para que não venha a produção ilegal, para que não venha o quê? O correntão e depois o fogo e depois o gado. Todo mundo precisa comer carne, mas não precisa ser de áreas que vêm de correntão. Tá? Programa de manguezais. Outra coisa interessante também, porque o manguezal, ele é meio que um patinho feio, né? Porque as pessoas acham mangue feio, porque tem muita lama, tem caranguejo, mas é um ecossistema importantíssimo. Não só para fixação de carbono, mas para a biodiversidade marinha, o berçário da vida marinha, né? Além de ser fonte de subsistência para os povos que estão ali. No entorno, ajuda a controlar a ação das marés e evitar as inundações, tipo aquela que a gente viu lá no sul do Brasil. Né? Muitas vezes, o que acontece com o mangue? É aterrado. E aí, como não tem mangue, quando a onda vem e o mar sobe, o mar vai subir, o nível do mar vai aumentar, não tem o mangue lá para ajudar. E aí o mar entra com tudo e leva e arrasta tudo que vem. Outro dia, até na praia, inclusive, curiosamente, né? Não tem nada a ver com isso, né? Estava na praia. O mar veio e levou tudo. Os turistas saíram correndo lá em Copacabana. É mais ou menos isso que vai acontecer com a nossa vida daqui a 30, 40 anos, se nada for feito em relação às mudanças climáticas. Só que vai arrastar tudo, e não só o que está na areia da praia. Né? Mas é uma metáfora interessante para a gente tentar imaginar. Bom, meu tempo já está acabando. Programa Florestas Produtivas. Excelente iniciativa também. Aliás, vale dizer, muito provavelmente inspirada numa normativa do Pará, que ontem a procuradora estadual que trabalha na secretaria estava apresentando. Muitas vezes o governo federal copia boas leis estaduais, né? É uma cópia para o bem, vamos dizer assim, né? Talvez fira alguns direitos autorais, mas né? É para o melhor. Né? Então, essa política tem por método o quê? Recuperar áreas degradadas. Tornar áreas degradadas o quê? Novamente produtivas, porque isso diminui a pressão em cima da mata que não foi desmatada ainda. Isso é essencial, isso é fundamental para reverter a nossa curva de emissões. Parar de desmatar e crescer a vegetação e recuperar áreas degradadas. E, por fim, já chegando no final, estou realmente no fim da minha palestra, cronometrando bonitinho, a política de manejo integrado do fogo. Essa lei é importantíssima, porque ela tem uma abordagem mais compreensiva do que a tradicional. Porque se você olhar o Código Florestal de 1934, editado na Era Vargas, desde aquele momento,
o uso do fogo já era proibido, exceto nas ocasiões em que havia autorização pública. Só que existe uma série de situações em que o uso do fogo pode ser benéfico. Os povos tradicionais que já manejam o fogo, por exemplo, usam o fogo para controlar o avanço dos incêndios. É o que se chama de fogo contra fogo. O fogo vem lambendo de um lado, eu taco o fogo do outro. Estou tentando simplificar muito isso, né? Mas se alguém não entender, depois eu explico, o tempo vai acabar. Aí o que acontece? Acaba a matéria do solo para o fogo que está vindo lambendo de lá e ele acaba aqui, quando ele encontra com outro fogo. Estou simplificando muito a história, né? Tem os aceros e tudo mais. E não por acaso, as pessoas desses povos tradicionais são recrutadas pelos órgãos ambientais para integrar as brigadas anti-incêndio. Porque são pessoas que sabem mexer com fogo. Bom, a vovó já dizia, não brinque com o fogo. Você pode acordar na cama, né, todo mijado, ou molhado, vamos dizer assim. Né? Mas essas pessoas sabem mexer com o fogo. E elas não estão brincando, elas estão ajudando o poder público. Então, a lei de manejo integrado do fogo, ela prevê, por exemplo, a substituição gradual do fogo no campo, respeitando as práticas tradicionais daquelas pessoas que sabem e tradicionalmente manejam o fogo. É uma abordagem diferente que não bota todo mundo dentro do mesmo pacote. Como disse o nosso colega anteriormente aqui, separa o joio do trigo. Agora, por que veio essa lei? Porque o fogo está lambendo o Pantanal e o Cerrado numa velocidade de um jeito que vamos entrar num ponto de não retorno. Então, não coloquei aqui, mas o decreto das infrações administrativas ambientais, que é o decreto 6.514 de 2008, ele foi atualizado também em 2024, criando-se tipos administrativos próprios para infrações envolvendo o uso do fogo. O 58, só me engano, tá? Quer ver se eu erro? O 58A, B, C, por aí. Além de aumentar a pena do artigo 60. Acho que dobrou, triplicou a pena. Então, são medidas de comando e controle para tentar controlar não só o desmatamento, mas também o quê? Os incêndios, que, em boa parte, para não dizer que são todos, ou talvez a parte majoritária, são provocados de forma intencional. Às vezes é um acidente, alguém que sabe mexer com fogo, usando o fogo de forma tradicional e o fogo fugiu do controle. Mas muitas vezes não é acidente nenhum. Inclusive, às vezes as pessoas são presas, né? Não é sempre, mas às vezes prendem alguém lá que está atacando gasolina e fogo no mato sem motivo nenhum. Bom, aqui alguns instrumentos previstos na Política Nacional de Manejo do Fogo, o Sistema Nacional de Informações, que é o SISFogo, os programas de brigadas florestais e os planos de manejo integrado do fogo. Ou seja, o Estado do Pará pode elaborar um plano estadual de manejo do fogo, prevendo locais e práticas de manejo do fogo autorizadas e que vão ser até auxiliadas pelo poder público para evitar que haja um acidente e o fogo saia de controle. É melhor do que simplesmente deixar a pessoa sem qualquer tipo de apoio fazer isso. E aí, nesse caso, a extensão universitária é muito importante, porque a universidade pode e deve auxiliar essas pessoas, agregando conhecimento técnico e retorno para a sociedade, que a universidade faz isso. Bom, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Foram muitas novidades, ficaram muitas leis de fora dessa apresentação aqui. Eu não falei sobre hidrogênio verde, eu não falei sobre bioeconomia, eu não falei sobre política nacional de qualidade do ar, com muita coisa de fora. Quando sair o artigo no próximo observatório, né, no próximo documento panorama do observatório, se alguém ficar com essa pulga atrás da orelha, essa curiosidade, aí vai poder encontrar lá. O do ano passado está disponível na internet, é esse aqui, aí e os textos são em espanhol, né, gente? Porque é espanhol mesmo, o panorama. Mas dá para entender. Se você não entender, você joga lá nesses tradutores com inteligência artificial e ele traduz tudo para você. Então, espero ter agregado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Fico à disposição aqui para qualquer pergunta e deixo aqui minha saudação, Rogério. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Avardel, grande amigo e excelente professor, pesquisador. Agora, passando já para a última palestra, antes de nós lermos a Carta de Belém, e vamos anunciar aqui ao final deste painel, eu vou fazer a minha breve exposição da minha pesquisa. Eu sou professor de Direito, né? Já apresentei para vocês, mas eu sou professor de Direito. Muitos não estavam aqui, uma sala enche legislativa do tempo. Sou professor de Direito Empresarial. É o meu tema de pesquisa, já há muitos anos, eu pesquiso Direito Empresarial, responsabilidade de administradores das empresas. E faço essa pesquisa desde o âmbito português e espanhol, desde o ano 2010, quando eu fiz mestrado na Universidade do Minho, no norte de Portugal, na cidade de Braga, e depois fui fazer doutoramento na Espanha, na Universidade de Vigo, onde eu me doutorei, e onde eu tive um prêmio extraordinário lá de tese de doutorado. O reitor da universidade me deu uma medalha por essa pesquisa, então fiquei muito honrado com isso, porque poucos conseguem a medalha, e os professores espanhóis colocam esse prêmio sempre nas suas notas de rodapé dos artigos científicos que eles produzem. Ganhei o prêmio extraordinário do ano 75, do 80, 85, então eu ganhei do ano 2017 esse prêmio extraordinário por ser pesquisador naquela universidade. Mas continuei seguindo as minhas pesquisas. Se você já está aqui no PowerPoint, já aparece? Continuei fazendo minhas pesquisas. Hoje eu sou professor na Universidade Lusófona do Porto, mas também dou aula em Lisboa, que é a mesma universidade, presido o Iberojur, mas faço pesquisa num doutorado, que é nessa universidade chamada Alcalá, que fica na região metropolitana de Madrid, é a universidade mais antiga de Madrid, não é a mais antiga da Espanha, porque a mais antiga é Salamanca, mas a Alcalá é a universidade, né, que foi fundada pelos jesuítas, e eles, inclusive Loyola, Inácio de Loyola estudou lá, tem um modelo de cidade universitária. Então, eles implantaram na América Latina um modelo de cidade universitária, que é aquelas universidades em conjuntos, com uma estrutura de cidade, né, universitária, desde o século XV, né, ou seja, 1493, quando fundou aquela universidade. Então, eu estou ali dentro do Instituto Ibero-Americano, dentro do Instituto IELAT, que é chamado Instituto de Estudos Latino-Americanos, dessa mesma universidade, e eu faço uma outra tese. Né? Todo mundo me pergunta por que você faz uma nova tese se você já é doutor. A minha intenção não é ter mais um doutorado por ter, porque só vale um, não precisa de dois. Mas eu acho que valia a pena eu pesquisar direito junto com outras temáticas, inclusive temáticas que têm a ver com a economia, com a sociologia, com a política, e nesse caso aqui eu estudo com temáticas que têm a ver com a sustentabilidade. Né? Sustentabilidade já não é um tema do direito, mas é um tema que envolve economia, envolve sociologia, envolve até política, né? Porque os políticos que fazem as leis são os políticos que têm interesses por detrás das questões que envolvem a nossa sociedade. Então, eu estou pesquisando um outro doutorado que tem o tema sobre deveres de diligência e sustentabilidade das empresas relacionadas aos direitos humanos. Né? Esse é o meu novo tema de pesquisa desde o ano 2022 para 2023. No ano de 2022, eu dei uma palestra aqui em 2023, não sei se algum de vocês estavam aqui, e eu falava de uma proposta de diretiva sobre deveres de diligência das empresas e sustentabilidade. Que essa proposta foi aprovada. Então, esse ano, agora, né, falo para vocês da aprovação daquela proposta, que agora já virou uma diretiva. Né? Na União Europeia existem normas do Parlamento Europeu e essas normas são válidas depois de aprovada para os 27 países membros da União Europeia. Então, as diretivas elas não têm uma aplicação imediata, não valem diretamente para a vida dos cidadãos, mas elas dependem depois de um certo tempo, geralmente 2 anos, de uma transposição, ou seja, os estados devem, através dos seus parlamentos, transpor aquela normativa, no caso essa diretiva, internamente, e uma vez que é aprovado, o parlamento internamente cria-se uma lei, passa a vigorar o direito nacional.
Então, essa diretiva de 2024, barra 1760, do dia 13 de junho, ela incorporou alguns deveres importantes para as empresas. Né? Esses deveres, dentro desses deveres está o dever que nós chamamos também de dever de devida diligência ou due diligence, que é a expressão inglesa mais conhecida, que, querendo ou não, traz uma novidade no âmbito das empresas que fazem operações transnacionais. Né? Eles fazem operações transnacionais. Agora há pouco o Dr. Sherfan tinha comentado, você vai falar sobre a diretiva europeia. Falei, exatamente, porque empresas transnacionais que saem da União Europeia, nesse caso, fazem negócios do mundo inteiro e vão nesses outros países, normalmente países que não têm uma fiscalização muito forte com relação à legalidade, ou países que não, até mesmo as suas leis são flexíveis com relação a direitos humanos, o direito ao meio ambiente, à saúde, aos trabalhadores, etc. E elas elaboram ou criam produtos nesses lugares, ou compram matérias-primas, commodities, e levam para a União Europeia e transformam em produtos e vendem para o mercado europeu. No mercado europeu, chega esse produto e o consumidor compra. Até essa diretiva ser aprovada em 2024, em junho de 2024, haviam 2 países com uma lei nacional que falava sobre esse dever de diligência. Em 2017, a França ela aprovou uma lei chamada Lei de Responsabilidade Corporativa e incorporou no seu sistema normativo comercial, um código do comércio, como chama assim, código comercial francês, alguns artigos que tinham a ver com essa diretiva, que foi o resultado da diretiva, alguns artigos que induziam e obrigavam as empresas francesas a uma cadeia de valor internacional, os seus contratantes, as suas subsidiárias em outros países, ter um dever chamado dever de vigilância. Essa é a palavra que adotou o legislador francês. Né? Esse dever de vigilância, que traduz na nossa dever de diligência, ou devida diligência, diria para as empresas francesas, olha, vocês quando estão fazendo negócios ao redor do mundo, esses negócios devem seguir um plano de vigilância. Esse plano de vigilância se vocês forem comprar madeira, por exemplo, do Brasil, da África, do qualquer outro país, vocês têm que certificar que aquela madeira é uma madeira boa, uma madeira legal, dentro da legalidade. Quando vocês forem explorar minérios em qualquer país do mundo, vocês têm que observar as leis com relação à questão ambiental, as questões sociais que envolvem as pessoas que têm um impacto social naquelas empresas que vão explorar, ou também questões econômicas que podem surgir através de uma empresa. Ou seja, que é a chamada tríade da responsabilidade social, ou responsabilidade social empresarial, ou responsabilidade social corporativa. Então, foi criado ali instrumentos normativos a partir de França, e esses instrumentos normativos obrigaram essas empresas francesas que encaixam em alguns requisitos, por exemplo, uma empresa que fatura 450 milhões de euros por ano, não é uma empresa pequena, uma empresa grande, ou uma empresa que tenha 400, 500 trabalhadores. Existem uns requisitos que a lei ela faz os pressupostos, e esses pressupostos encaixam nas grandes empresas. Geralmente, empresas que estão trabalhando em grupos econômicos, grupos de empresas, ou chamar grupos econômicos aqui no Brasil. Esses grupos econômicos são pequenas, às vezes, empresas que numa condição individual não é tão grande, mas se você somar o grupo, passa de 450 milhões de euros ou passa de 500 trabalhadores. Então, dentro desse grupo, é um outro conceito que também está dentro do direito comercial, no nosso direito empresarial, e esse conceito faz com que o legislador ele interprete assim, ele obriga essas empresas que estão trabalhando em grupos a terem um comportamento. Esse comportamento de diligência é um comportamento que vai ter um reflexo fora do continente europeu. Então, essa é uma outra questão muito importante que eu penso que o legislador europeu, quando desde a França, depois de 2021, a Alemanha, é muito parecida com essa, o legislador europeu criou uma norma, ele criou uma norma mais eficaz no direito internacional. Uma norma europeia oferece superior às empresas europeias que fazem negócios internacionais
a ter que observar uma lei local, ou seja, uma lei nacional. Porque, se vocês observarem no direito internacional, não funciona assim. No direito internacional, temos leis internacionais que passam pelas convenções e depois devem ser ratificadas pelos países e os tribunais depois, por exemplo, aqui no Brasil, eu conheço muitos juízes não aplicam diretamente o direito internacional. Né? Há mais dificuldade de aplicar o direito internacional nas convenções internacionais que, por exemplo, aplicar uma norma como essa aqui, uma norma de caráter cogente, porque foi internalizada diretamente por um parlamento local, um parlamento nacional. Então, o que acontece? Então, com a aprovação dessa lei, dessa diretiva, agora, a partir do ano 2026, como ela foi 2024, a partir do ano 2026, uma empresa grande, uma grande empresa portuguesa, espanhola, francesa, já existia para as francesas, ou de outros países, né, da União Europeia, deverão, portanto, adotar essa devida diligência. E essa devida diligência, o interessante, depois, uma característica mais profunda, ela opera em duas vias. Ela opera numa via interna das empresas, em que o conselho de administração, por exemplo, de uma empresa, ele tem uma lei nacional que diz, olha, você tem que se comportar de determinada forma, com lealdade, com boa fé, com cuidado. As normas dizem isso. O conselho de administração, os órgãos de gestão de uma empresa. Mas essa lealdade, essa boa fé, essa diligência, cuidado, tem sempre uma circunscrição da organização. Ou seja, o conselho tem deveres com os sócios, com os acionistas. Só que, até os dias de hoje, né, enquanto essa lei não for internalizada, por exemplo, em muitos países da União Europeia, essa obrigação sempre é de caráter interno. Com a lealdade do conselho de administração, sempre é uma lealdade com os sócios. A partir dessa obrigação, que passa a existir um dever de vigilância, um dever de diligência para o exterior, outras empresas conectadas com essa relação comercial, esse conselho de administração ele vai passar a representar também o interesse da empresa no sentido externo, que nós chamamos aí da governança corporativa. Muito conhecido como termo aqui no Brasil como governança corporativa, ou na Espanha como governo corporativo, né? Portugal, governo das sociedades, são termos em que existe já uma relação para o exterior, uma relação maior de transparência, uma relação maior de prevenção de riscos. As empresas terão que adotar mecanismos denominados na gestão de compliance, que são criar normativas preventivas de devido cumprimento. Essas normativas e regulações internas das empresas é para transmitir maior confiança para o exterior. Ou seja, tudo isso, de um plano jurídico, parece que ajudaria a melhorar, né? Eu, na minha opinião, vai ajudar a melhorar um pouco o que é aquele temor que as empresas vão ter, que as empresas vão passar a ter um temor de se elas não se adotarem esses padrões com relação ao seu negócio com empresas do exterior, elas podem ser punidas por consequências nefastas que elas vierem a cometer. Né? Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Há poucos anos atrás, teve ali o rompimento das barragens, né, Brumadinho, a barragem da Vale, né? Era Brumadinho e qualquer outra, com duas barragens, Mariana, né? Mariana. E vocês, não sei se vocês estão acompanhando, mas houve muitos problemas ali com relação a essa indenização. As pessoas tentaram, né, indenização, que foram milhares de famílias, né, que tiveram suas casas arrasadas pelo rompimento da barragem, perderam seus bens, muitas vidas foram, né, também, sacrificadas, e o Tribunal Brasileiro não conseguiu dar tantas respostas. O que fez? O que fizeram as pessoas? Muitas se reuniram em consórcio e foram para os tribunais ingleses, porque as empresas, uma daquelas empresas tinha capital norte-americano com sede na Inglaterra. E o direito anglo-saxão autorizava que quando uma empresa inglesa fizesse algum tipo de atividade como essa
né? Ou seja, um ato ilícito para Inglaterra. Um outro país poderia ser julgado pelo tribunal inglês. Isso aconteceu, as empresas foram condenadas, e, na verdade, não saiu uma condenação direta, porque houve muito acordo, mas os tribunais ingleses conseguiram, de uma certa maneira, indenizar famílias que sofreram violações de seus direitos e também sofreram danos materiais aqui no Brasil, né? Ou seja, nós acabamos ali com o princípio da territorialidade. A lei vale para um território, mas nesse caso a lei passa a barreira da territorialidade, atos cometidos num território, numa outra soberania, numa outra jurisdição, podem ser julgados fora desse território por um tribunal que assume a competência. Por quê? Porque a empresa originária ela tem a sua sede naquele país que criou aquela norma que quebra o princípio da territorialidade. Então, essa diretiva ela vem para colocar, na minha opinião, colocar um padrão mais alto de diligência para as empresas europeias, um padrão também que tem a ver com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela percebe a sustentabilidade para essas empresas não irem para o mundo afora, destruir tudo e não ter nenhum tipo de questão punitiva, porque se elas não obedecerem nenhum padrão de produto, elas vão ser julgadas no seu país de origem. Essa lei é muito interessante, claro. Depois vocês vão dizer, mas é perfeita. Não. Ela tem uma dificuldade grande na área processual. Como que você vai fazer depois? Questão processual, provas e tal. Eu não sou processualista, mas percebo que por aí vai ter também muitas dificuldades, né? No processual, por isso que os advogados, e vocês que estão estudando direito, podem também perceber que hoje a globalização também é uma globalização das leis, né? Então as leis também têm esse sentido de ter efeito fora do território e passam a ser hoje o advogado pode também atuar fora do Brasil como brasileiro. Digo isso para terminar minha palestra, porque o meu orientando de doutorado ele é um dos advogados que atua nesses processos representando as empresas inglesas e americanas e ele conseguiu, através de ser um advogado brasileiro, trabalhar em Londres e por isso mesmo ele foi fazer doutorado em Portugal. Antes mesmo de ele saber que eu estudava essa lei, ele foi para lá, ele me encontrou, então foi uma coincidência muito grande. Eu falei, olha, eu estou estudando uma lei que já há muito tempo pode sair para publicação, que saiu no ano de 2024, e ele, 2015, 2000 e tanto, foi quando houve aqui o rompimento da barragem, tinha sido contratado como advogado de uma das empresas, que eu não sei, não vou dizer o nome, né, essas grandes empresas internacionais que sofreram, portanto, com o peso do Estado, no caso o anglo-saxônico, o Estado inglês, que julgou, e na verdade não só julgou, mas teve muito acordo, né? Mas isso tudo, para terminar, né, só para entender que leis internacionais podem proteger pessoas locais, né? Leis de outros países do mundo podem proteger cidadãos aqui, tanto no sentido da indenização que essas vítimas possam sofrer, com relação também à indenização com violação de direitos ambientais, direitos que têm a ver com esses direitos mais difusos, né? Chamado aí de terceira geração. Pois bem, eu fico aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem e quiserem fazer perguntas, estou à disposição e me coloco aqui à disposição também dos meus colegas da mesa. Muito obrigado. Boa noite. Antes de nós encerrarmos, nós temos alguns sorteios para fazer. Alguma palestra? Vamos falar. Na verdade, vamos falar. Então, gostaria de chamar aqui à frente o representante do Castilha. Se ele me ouve, por favor, compareça ao auditório. Enquanto isso, Breno, tu podes colocar aí a apresentação do Castilha, por favor?
Acho que ele não me ouviu. Só um minuto. Aproveitar então esse vácuo, até que chega o nosso colega, queria falar sobre os nossos livros aqui do Iberojur, né? O Iberojur, ele além de ser um instituto ibero-americano, nós temos uma editora lá em Portugal, que tem um selo novo. Antes nós só editávamos pelo próprio Instituto Ibero-Americano de Estudo Jurídico, agora nós temos um selo chamado Iberojur Science Press, que nós também editamos livros em inglês, em português, em espanhol, e também pode ser em outras línguas. Esse livro aqui, chamado Estudos de Direito, Governança e Inovação, foi lançado agora no mês de abril na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, né, no Paraná, e foi resultado também de um evento científico que nós fizemos no ano 2024, final de 2024, lançado em dezembro de 2024, e com a impressão em abril de 2025. No âmbito desse congresso, o terceiro CONISAF, nós vamos trabalhar para que nós tenhamos um livro desses mesmos moldes, né? Os que apresentaram o trabalho, já vou convidar também o professor Bacelar, se puder enviar alguns seus escritos, mesmo que sejam repetidos, nós vamos queremos colocar aqui nesse livro, e todos os palestrantes que falaram nesse evento também poderão enviar trabalhos, né? Depois a nossa equipe vai fazer a editoração, junto com os outros autores que apresentaram nos painéis simultâneos hoje à tarde e ontem de manhã, né? Esse livro, se tudo der certo e vocês cumprirem os prazos, nós conseguiremos lançá-lo até novembro desse ano, que é a COP30, em novembro, tentar lançar nos dias próximos à COP30, para também ser um contributo aí para os nossos políticos, né, que vêm para cá, precisamos dar para eles, para eles lerem um pouquinho o direito, questões de direito. Então, é uma alegria para mim poder falar isso para vocês, e gostaríamos que vocês, quando nós viermos lançar o livro, lá por novembro, pudesse também ter um ato aqui público de lançamento, como nós já fizemos em outras universidades, e seria também um contributo para a ciência jurídica aqui no estado do Pará. Também temos outros tipos de livros que nós editamos, por exemplo, teses de mestrado, quem está fazendo mestrado quiser editar pelo Iberojur, temos teses de mestrado, professores lá em Portugal fazem livros práticos para os alunos, nós editamos esses livros e distribuímos nas faculdades, e também estão na Amazon, para quem quer adquirir em qualquer lugar do mundo. E essa é uma das atividades que nós fazemos, só aproveitando esse tempo. Obrigado. Fábio? Antes da gente realizar o sorteio, o professor Bacelar nos lembra aqui sobre a carta, né, do Iberojur CONISAF, Universidade da Amazônia. Se você puder fazer, escutar o chefão, se você puder fazer a leitura da carta para que todos leiam. Ok. Obrigado. Eu vou ler até o número 4, que é o parágrafo 4, depois o doutor chefão segue. A Carta de Belém é uma das propostas, né, desse congresso, para que ela chegue até os representantes do governo do estado aqui do Pará, uma iniciativa aqui da advocacia paraense, junto com o Iberojur e com a UNAMA, e ela tem essa proposta ali para melhorar os temas de estudo com relação aos direitos fundamentais, meio ambiente e governança sustentável. Então diz aqui, Carta de Belém, proposição da CONISAF à COP30, Direito, Sustentabilidade e Governança Climática, contribuições da advocacia paraense para uma agenda ambiental justa e transformadora. Belém, Estado do Pará, 9 de maio de 2025. Nós, participantes do terceiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, evento integrante da programação oficial da COP30, promovido pela Universidade da Amazônia, UNAM, com realização do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, Iberojur, e com apoio de instituições
jurídicas, acadêmicas e governamentais, considerando que o COP30, sediado na cidade de Belém, Pará, representa um ponto de inflexão na governança climática global, colocando a Amazônia e, especialmente, o estado do Pará no centro estratégico das decisões multilaterais, que a sustentabilidade jurídica, institucional e empresarial deve ser vista como alicerce para a formulação de políticas públicas eficazes, modelos de negócios éticos e práticas empresariais responsáveis, que a advocacia paraense, reunida por meio do CONISAF, possui capacidade técnica e legitimidade para contribuir com diretrizes concretas de governança climática, compliance socioambiental e justiça intergeracional. Propõe ao governo do Estado do Pará e à presidência da COP30 no Brasil as seguintes medidas propositivas. Número 1, criação do Observatório Jurídico Climático da Amazônia, que se referirá à implantação de um núcleo institucional de pesquisa, análise normativa e produção de dados estratégicos, com sede em Belém, voltado à avaliação do cumprimento de metas ambientais, monitoramento de litígios climáticos e suporte técnico a gestores públicos e privados da região amazônica. Número 2, inclusão de painéis jurídicos temáticos na agenda oficial da COP30. Significa que haverá institucionalização no âmbito da COP30 de espaços técnicos dedicados à discussão do papel do direito no enfrentamento da emergência climática, com participação de juristas brasileiros e estrangeiros, fomentando o intercâmbio de experiências regulatórias, doutrinárias e jurisprudenciais. Número 3, anteprojeto de lei estadual sobre responsabilidade climática corporativa. Proposição de normativa estadual prevendo a responsabilidade objetiva por danos climáticos, obrigações de transparência ambiental, incentivos a práticas da ESG e medidas compensatórias vinculadas à performance sustentável das empresas, com base em metas claras e mensuráveis. Número 4, constituição do Fórum Permanente de Juristas pela Sustentabilidade, ou seja, criação de um colegiado técnico e consultivo formado por representantes da OAB do Pará, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, universidades e organizações da sociedade civil, com o objetivo de acompanhar a implementação local dos compromissos assumidos na COP30. Claro. Antes de mais nada, vou falar que quando o professor Gerson me convidou para fazer parte dessa banca aqui, eu tive esse vislumbre, né? E tive essa ousadia, falei do senhor, de tentar elaborar alguma coisa que pudesse contribuir e agradecer a colaboração do mim, do Iberoju, do comissário, isso aqui. E parou justamente no ponto que eu tinha falado, falei um pouco que eu falei, né? Diante desses gigantes aqui, mas eu para contribuir um pouquinho, parou aqui no ponto do que eu sempre falei da governança dentro da empresa, né? Porque eu entendo que a cartilha aqui que eu estou sugerindo é algo que é prático, é algo que a gente tem que, no plano prático, implementar. Então, coloca assim. Quinto, lançamento da cartilha paraense de governança sustentável. Proposição de criação pelo governo do Estado do Pará, com apoio da CONISAF e demais instituições parceiras, de uma cartilha de governança sustentável voltada às empresas paraenses, contendo diretrizes práticas da adoção de medidas de governança socioambiental, modelos de políticas internas de sustentabilidade empresarial, parâmetros de conformidade legal, o compliance ambiental, falando estando aqui, mecanismo de autorregulação com base em indicadores de ESG e sugestões de boas práticas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Eu creio que o empresariado ele precisa ter uma ideia do que ele pode fazer. Está muito solto, né? Ele não pode sentir que a lei ambiental é impositiva. E ele deve entender isso. Eu acho que é nosso papel tentar passar essa visão do empresariado. É lógico que existem os abusos, nós sabemos disso. E é lógico que dentro dos bons empresários, eles precisam entender que se eles colaborarem de forma sustentável, eles vão ter lucro. A cartilha é um instrumento normativo pedagógico a ser amplamente distribuído às entidades empresariais, industriais, comerciais e rurais do Estado,
fomentando a adequação corporativa às exigências do novo paradigma ambiental da era pós-COP30. O Pará é protagonista climático global. O Estado do Pará não deve apenas sediar a COP30, mas exercer protagonismo substantivo, conduzindo propostas transformadoras que inspirem outras regiões do planeta. Para tanto, é fundamental o engajamento técnico e institucional dos juristas locais. A advocacia paraense, por meio do CONISAF, coloca-se como alicerce jurídico, científico e ético deste protagonismo, contribuindo na formação de políticas públicas, mediação de conflitos socioambientais e elaboração de normativas que os consolidem o Pará como modelo mundial de governança climática. Conclusão. A presente Carta de Belém reafirma o compromisso da comunidade jurídica paraense com a proteção ambiental, a justiça climática e o desenvolvimento sustentável. Suas diretrizes visam consolidar o legado jurídico e institucional duradouro da COP, tendo como base a atuação conjunta entre o poder público, a advocacia, a academia e o setor empresarial. Belém, Pará, hoje é 10 de maio de 2025. Iberoju, UNAMA, chefe de advocacia e comissão. Boa noite a todos. Gente, me chamo Adriano, sou gerente do Castilho de Idiomas, tá? Agradeço a parceria aí e venho trazer uma oportunidade para vocês, né? O Castilho tem mais de 30 anos aí no mercado, onde a gente trabalha com 8 idiomas, né? Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. Daí a gente viu, tá trazendo essa oportunidade para vocês, devido à questão da COP30 também. Nós temos cursos de 6 meses, 3 anos, entre outros, tá? Então, quem quiser saber mais informações de algum desses idiomas, pode estar apontando a câmera aqui para o QR Code, tá? Vai para um dos nossos consultores e a gente vai estar atendendo, tirando todas as dúvidas de vocês, para vocês aproveitarem também essa oportunidade, tá ok? Também a gente trouxe alguns brindes aqui, tá? Para sortear para vocês, e a gente vai estar sorteando aqui pela lista. Professor Lucas, diga o número de 1 a 20. 12. Neidson John. Esse não foi embora, ele vai perder, né? Foi embora. É verdade. Alguém pode fazer uma foto aí para mim? Neidson. Enquanto isso, professor Gustavo do Amaral, o número de 1 a 20. 1 a 20? 14. Agora você poderia me ajudar. Número 14. Luiz Davi. Helenice. Professor José Mijar, o número de 1 a 20. Alice Costa de Brito Souza. Tem mais fundo. Professor Jefferson, o número de 1 a 20. Juliana Moraes. Alana Rúbia.
Querido presidente, com a palavra para o encerramento. Muito bem, obrigado, professor Taparel. Vamos fazer o encerramento do CONISAF dentro do nosso tempo, que é uma coisa muito boa, né? Cumprir o tempo. Queria aproveitar nessa ocasião, agradecer a todos os alunos da UNAMA que estiveram presentes aqui no auditório, todos que estiveram assistindo ao evento também online, pela dedicação de vocês. Sabe que agora uma nova regra da minha universidade lá em Portugal é que os seminários, conferências, congressos façam valer com uma avaliação contínua. Eu tinha visto isso, inovaram em Portugal, e acho que aqui no Brasil já há muitos anos já é assim, né? Que vale com uma avaliação contínua, vale nota para os alunos quando participam dos eventos. Em Portugal, na minha universidade, é uma novidade, e eu gostei dessa novidade. Então, parabenizar vocês que vieram aqui assistir, mesmo que obrigatoriamente, mas com certeza vocês aprenderam alguma coisa nova nesses 2 dias de evento. Quero também agradecer a todos os professores da UNAMA que puderam vir participar, trouxeram seus alunos a essas conferências. Agradecer a todos os coordenadores do CONISAF, né? Aí vai ser fácil falar, o professor Jefferson Bacelar, o professor Frederico Oliveira, o professor Alberto Papaléu, que desde o primeiro minuto trabalharam arduamente nos últimos 8, 9 meses com projetos e com os colaboradores. Quero também aproveitar e agradecer todos os patrocinadores deste terceiro CONISAF, que é uma lista muito grande, que eu não vou conseguir falar aqui, mas se eles estiverem me ouvindo, quero agradecer pelo apoio que eles deram ao evento, e sem o apoio dos patrocinadores, que são vários escritórios de advogados e empresas que patrocinaram esse evento, nós também não conseguiríamos realizá-lo com uma qualidade tão alta como tivemos desse ano, né? A qualidade desse evento se deve muito também aos patrocinadores. Queria agradecer aí por a confiança, espero que no ano que vem vocês estejam conosco e também estejam nesse ano aqui no livro que vai sair. Então, os patrocinadores também podem continuar patrocinando esse evento e vamos colocar o logotipo aqui no livro. Vai para a Europa e para o Brasil fora, né? Acho que é uma importância muito grande ter vocês conosco e vamos dar preferência para aqueles que estão conosco. Queria também agradecer os nossos convidados, né? Sempre digo, nossos convidados, incluindo a mim mesmo, porque eu sou convidado. Agradecer a todos os convidados, o professor Jorge Bacelar, que veio de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, o professor João Proença Xavier, que veio de Coimbra, a professora Maria do Rosário, que não veio presencialmente, mas fez a palestra online, o professor Pedro Zaradel, que está aqui no meu lado, que veio do Rio de Janeiro, também fez aí uma grande viagem, não é pouco, Rio de Janeiro até Belém do Pará, é quase Belém, Lisboa, mais ou menos, né? Quase a minha viagem. Teve muitas escalas, mais ou menos, até durou mais tempo do que a minha viagem. Agradecer também todos os demais oradores do evento, que não vou nominar, porque eu não conheço todos os nomes, mas todos os professores que estão aqui nessa mesa, os que estiveram nas mesas anteriores e também nas mesas de ontem. Agradecer os coordenadores de GTs, né? Os professores da UNAMA e os professores do exterior, que fizeram também a coordenação dos trabalhos online e presenciais. Agradecer a vocês que puderam dar esse suporte e também poder interagir com os pesquisadores que fizeram as apresentações. Queria parabenizar os alunos da graduação que fizeram a apresentação pela primeira vez, né? Muitos dos alunos da graduação fizeram a apresentação do seu trabalho pela primeira vez, mas vimos que foram muito bem. Nós tivemos ali na nossa sala alunos que estão no terceiro ano, segundo ano de Direito e já têm uma certa didática, um certo conhecimento que eu penso que no futuro serão pesquisadores. Por tudo isso, reitero o meu agradecimento, queria mandar uma saudação à reitora, a professora Betânia Fidalgo, que nos apoia sempre no CONISAF, e mandar um abraço para ela. Eu trouxe um vinho português para a professora, para a reitora, trouxe também vinho para outros professores que tomam vinho, que estão aqui, o Gustavo, o Frederico, e trouxe azeite para aqueles que não tomam vinho, né? O professor Jefferson e o professor Alberto Papaléu não tomam vinho, mas estão fazendo comida com azeite. Quem vai aproveitar serão as vossas esposas, né? Não quero ser feminista, mas a minha mãe adora azeite. Vale mais que ouro, né? Hoje o azeite está valendo mais que o vinho, né? Então, me despeço de vocês, desejando a todos aí excelentes estudos e nos veremos no próximo ano aqui em Belém. Grande abraço. Fiquem bem.